Pronto. Certo, então, nós vamos aqui iniciar nossa web. A web de hoje é rápida, na verdade, né? É mais para falar da condição das atividades propostas, é porque eu só comentei com vocês no encontro presencial, que nós tivemos no dia 3, expliquei para vocês, né, a questão do teor das atividades, e agora acredito eu que, de posse das leituras que vocês já fizeram dos materiais que eu espero que vocês estejam lendo, ou já, boa parte já tenham lido os textos, né, propostos aí para as atividades, para que a gente possa agora entender de fato o que se pede de cada atividade, para a gente não ficar perdido, né, em relação ao que se deseja, ao que se propõe, e também em relação ao prazo, né, dessas atividades. Eu vou iniciar com vocês com a disciplina de História da Educação no Maranhão. No plano de curso da disciplina e também no roteiro de estudos, existem vários textos, né, que estão à disposição para vocês lerem. Especificamente na atividade 1, que é a construção de um relatório, eu disse para vocês que foi disponibilizado lá no AVA 5 textos, né, para vocês fazerem a leitura. Então, é interessante que vocês assistam a videoaula que está relacionada à questão da discussão da unidade 1 e que façam a leitura desses textos. Quando vocês abrem a atividade, deixa eu abrir aqui o AVA aqui para estar interagindo também com vocês ao mesmo tempo, que aí a gente vai lendo o comando da atividade para deixar bem claro para vocês, né? Deixa eu só voltar aqui, o painel da disciplina. História da Educação no Maranhão. Só um minutinho. Bom, eu vou ler aqui para vocês. A atividade 1 pede a construção de um relatório, tá? E a professora, ela disponibilizou aqui no AVA, né, diretamente no comando da atividade, 3 textos, né? Ela deixou aqui indicado para vocês o texto da... Vou abrir aqui o texto da Marileia. O texto da Marileia dos Santos Cruz, que tem como título História da Expansão Escolar no Território de Imperatriz. É um artigo científico que foi publicado na revista Outros Tempos, em 2013. Eu acho que é um dos textos com maior número de páginas, tá? Depois tem o texto, né, de Elisabeto para Fernando, né, Cartas sobre a Instrução Escolar em Cidades Maranhenses. É o texto número 2. É um texto que foi publicado no Encontro Maranhense de História da Educação, que foi produzido por 2 pesquisadoras da Universidade Federal do Piauí, que é a Maria Alda Pinto Soares e a Maria do Amparo Borges Ferro. E o terceiro texto que ela deixou indicado é a Escola Manchete. A Escola Manchete, deixa eu olhar aqui, é um texto que ela deixou disponível que fala, né, sobre a publicação das escolas codoenses
das escolas podoenses, né? E, na verdade, é um trecho da dissertação dela, né? E aí vocês, né, devem estar selecionando esses textos. Eu ainda coloquei mais 2 textos para vocês no dia que eu fiz a apresentação dessas atividades, porque, na verdade, ela deixa à disposição mais 2 textos, tá? Que não estão no comando da atividade. Mas aí, o que eu sugeri para vocês e reforço novamente para essa atividade? Eu sugiro que vocês leiam todos os textos, tá? Apesar dos textos trazerem temáticas bem próximas, que é a instrução escolar no Maranhão, principalmente entre os séculos 19 e 20, mas aí vocês vão ter, né, um apanhado, né, da condição da instrução escolar, né, na perspectiva da esfera pública, a escola pública maranhense. E aí vocês vão ler os textos e vão selecionar aquele texto que vocês se identificaram mais com a leitura. Porque de todos os textos que foram disponibilizados, vocês vão ter que escolher um, tá? Escolhendo esse texto, vocês vão ter que montar um relatório, né? Com os pontos, né, que foram considerados na atividade. Quais são esses pontos? Ela quer que vocês apresentem os pontos importantes do texto, tá? Dizer também que fontes, né, de pesquisa esses autores utilizaram para fazer a pesquisa, né? Por exemplo, o texto que fala Só um exemplo que eu vou trazer para vocês. O texto de Elizabeth para Fernando, Cartas sobre a Instrução Escolar em Cidades Maranhenses, é um texto cuja a fonte de pesquisa foram as cartas, né? A fonte de pesquisa foi a carta. Então, era uma troca de correspondência entre 2 irmãos, se não me falha a memória, 2 irmãos, e um, sendo juiz, viajava por todas as cidades maranhenses e o irmão recebia essas cartas com os relatos, né, do seu irmão falando sobre a escola pública, sobre a escola, sobre a instrução que ele estava visualizando naquele determinado local. E aí se reuniu diversas cartas, e nessas cartas a narrativa sempre voltada para o contexto escolar, e o irmão tinha por obrigação, que no caso era o Fernando, ele tinha por obrigação de receber essas cartas, de fazer a leitura e de publicizar, né, ou seja, de publicar, de informar, de deixar às claras a situação escolar no território maranhense, na época em que foi escolhido para essa produção, que foi na primeira década do século XX. Então, já que vocês escolheram um texto cuja fonte de pesquisa, né, utilizada pelos autores foi a carta, aí vocês vão ter que fazer um apanhado sobre essa fonte de pesquisa, né? Como ela colocou aqui, o autor utilizou narrativa, oral, utilizou jornais, revistas, cartas, diários. Então, dependendo do texto que você escolher, você vai ter que procurar lá no item metodologia, se não tiver esse item claro no texto, mas com certeza a metodologia deve estar apresentada na parte introdutória de cada artigo científico, tá? Geralmente sempre tem um parágrafo dedicado para falar da metodologia, que foi o percurso que aqueles autores encontraram para desenvolver aquele artigo. Então, boa parte deles vão deixar claro, ou no resumo, ou na parte introdutória, a forma que eles escolheram, né, as fontes para obter os dados da pesquisa, tá ok? E aí vocês vão ter que saber explicar como que foi essa seleção da fonte a partir da leitura do item, da metodologia ou do parágrafo que fala sobre a forma que ele encontrou, né, de trazer à tona esses dados, tá? Se ele utilizou várias fontes, quantas fontes eles utilizaram? Foi só as cartas? Se basearam em outras publicações, em outros artigos, em outras fontes, além da carta, usaram fotografia? Enfim, vocês vão precisar elaborar um parágrafo que também dê essa informação, tá? De que forma e a quantidade, né, das fontes utilizadas, tá? E aí vocês também vão ter que verificar se há um contexto narrativo baseado na cronologia, se vocês conseguem observar uma certa linearidade dos fatos,
se segue uma rigorosidade, né, dos dados apanhados em relação ao tempo em que eles foram produzidos, tá? E o essencial desse texto é que você traga, né, as concepções que esses autores declararam nesses documentos, no caso dos artigos que vocês vão, no caso do artigo que vocês vão selecionar, para falar de que forma ele traz essa apresentação do tema principal. Qual é o tema principal? Discorrer como era a educação no Maranhão, né? Dentro daquele período, daquele lapso temporal que o autor, né, que os autores indicam, tá ok? Na sua pesquisa. Então, voltando aqui ao exemplo, se vocês escolheram, por exemplo, o texto de Elizabeth, vocês vão observar que ele fez um estudo, né, as autoras fizeram um estudo baseado nas cartas que foram expedidas, publicadas, né, por 2 maranhenses que vivenciaram na prática, né, como acontecia a instrução, a educação no contexto maranhense. E aí vocês vão observar que foi em um determinado momento que foi analisado esses dados, que no caso aqui no título já traz a questão da cronologia, que é nas primeiras décadas do século XX, tá ok? Aqui vou informar também outras fontes, por exemplo, já encontrei aqui manchetes publicadas em jornal, cartas direcionadas ao irmão, tem também aqui outras fontes que ela cita também. Logo no resumo, você consegue identificar a metodologia, que foi a análise das cartas e das manchetes publicadas no jornal. Então, logo de cara, você encontra logo 2 fontes de pesquisa que foram utilizadas pelas autoras para elaborar esse artigo. E aí vocês precisam trazer também a discussão, né? O que as autoras, a Maria Alda Pinto Soares e a Maria do Amparo Borges Ferro, o que elas trazem na mensagem do artigo delas, que é um artigo composto, né, por poucas páginas, né, por 12 páginas. Então, nessa discussão de 12 páginas que se constitui esse artigo de Elizabeth para Fernando, qual a ideia principal, né, desse artigo? Quais são as principais discussões que essas 2 autoras trazem ao longo, né, do seu artigo que foi publicado no Encontro Maranhense de História da Educação, né? Ela traz os objetivos, como, por exemplo, o objetivo desse artigo configura-se em expor cartas sobre a instrução escolar em cidades maranhenses, né? E aí elas trazem todos os contextos, mencionam, inclusive, algumas cidades em que foram produzidas essas cartas, né? Aí tem os subtítulos, né, que é a escola e o seu desdobramento, a instrução escolar maranhense revelada nas cartas, né, e aí elas trazem trechos dessas cartas, né, como forma de citação direta, e tem a conclusão, que é o que elas chegam a uma ideia, né, final, se o objetivo foi alcançado ou não. E aí vocês vão precisar reunir todas essas informações, escrever, lógico, né, partindo do entendimento de vocês, e aí ela entende que a atividade pode ser feita no formato de relatório. Então, é um texto totalmente descritivo, tá? É um texto que você vai se ancorar em descrever, dar o seu ponto de vista, né, do material lido, obedecendo os critérios que ela colocou lá no comando do AVA, tá ok? Que são aqueles 3 critérios que ela colocou. Qual é a fonte, né, de que forma cronológica se apresentam essas fontes, e quais são as principais ideias defendidas, né, pelos autores do texto que você selecionou. Lembrando que esse relatório pode ser de 1 até 2 páginas. Eu reforço a vocês a importância da gente escrever sistematizando mesmo o texto, a fala, para que vocês não tenham uma escrita muito densa e que depois fuja da ideia principal do autor, tá? Vocês escolhem o texto que vocês acharem mais interessante para produzir, tá? E fazem a postagem desse texto no AVA, tá ok? Então, vou mostrar aqui para vocês, né, os textos. Ó, eu vou trazer os 5 textos. Os outros 2 textos que não estão intitulados lá, eu vou botar daqui a pouco, porque realmente
passou despercebido por mim, mas eu vou colocar os 5 textos lá no Google Sala de Aula. E também vou abrir um café virtual das 2 disciplinas e vou compartilhar esses textos também no AVA para quem tem dificuldade de acesso no Google Sala de Aula. E aí vocês vão fazer as leituras desses textos, vão escolher um e vão fazer a atividade. Então, aqui nós temos o texto, um dos textos que não está na relação, mas ela traz no plano de estudo, que é Pesquisas em História da Educação do Maranhão. O outro texto que ela traz no rol, né, da leitura, que é o texto da Mariléia dos Santos Cruz, que é a História da Expansão Escolar no Território Maranhense. É interessante esse texto da Mariléia dos Santos Cruz, porque quem fez a leitura deve ter percebido que ela fala muito dos grupos escolares. Eu expliquei para vocês, disponibilizei até material falando dos grupos escolares, e isso eu expliquei no encontro presencial de vocês, que é aquela escola modelo, que se reflete, né, numa escola ideal pública, que é aquela que deve ser copiada pelos outros municípios, ou até mesmo pelas outras províncias, né? E aqui no estado do Maranhão, a gente teve algumas escolas que serviram como modelo, como o Sotério dos Reis, que eu mostrei para vocês, as imagens, né, o modelo padrão. Então, é interessante porque esse texto ela vai trazer justamente essa perspectiva, mas lá na cidade de Imperatriz, tá? O outro texto, né, é Escola Manchete, a Educação Podoense, é uma tese, é uma dissertação, né, como expliquei para vocês, ou era uma monografia, não me recordo muito bem, e aí fala, né, do retrato da escola, das manchetes que eram divulgadas da escola podoense. O outro texto, né, de Elisabeto para Fernando, que é esse texto que eu acabei utilizando, né, como exemplo para vocês, e tem o texto também, que não está no rol, né, da atividade principal lá do AVA, mas é um texto que ela deixa disponível também, caso vocês queiram optar por ler também esse texto, que é Intervenções, a História da Educação como Campo Disciplinar e de Pesquisa. Né? Então, são textos que dão uma ideia, né, de situar a pesquisa no âmbito da história da educação, né, e traz aí um pano de fundo bem interessante que acaba servindo de referência para qualquer produção a nível de história da educação. Então, são 5 textos, vocês vão selecionar um texto, vão fazer uma leitura minuciosa, vão identificar quais são as fontes utilizadas pelos autores para a produção desse texto, vão verificar também em qual momento da história aquele texto se refere, não é ao texto produzido. Ele foi produzido em 2013, 2015, não é esse tempo cronológico, tá, que a gente quer saber nessa atividade. A gente quer saber o marco histórico, o ponto histórico, a cronologia histórica de que aconteceu os fatos. Os fatos aconteceram no século XVII, os fatos aconteceram no século XVIII. Então, é isso que a gente deseja que vocês identifiquem e discorram sobre esse tempo cronológico, trazendo as principais características desse marco histórico. E, por último, levar em consideração o que está sendo discutido naquele texto. Aquele texto tem por objetivo falar dos grupos escolares, então, o que os autores ou o autor fala dos grupos escolares? Ele quer trazer um retrato da precariedade, né, do sistema de ensino. Então, qual é essa precariedade? Né? Quais são as defasagens? Quais são as dificuldades encontradas, né, no sistema público de ensino, né, na província do Maranhão, para quem fosse reportar há séculos atrás? Então, é esse jogo que vocês precisam ter. Precisa combinar muito bem a ligação dos parágrafos, tá? E aí eu vou dar algumas dicas para vocês. Vocês vão montar os parágrafos, não ultrapassem de 10 linhas, tentem falar naquele parágrafo somente um assunto, tá? Então, por exemplo, nesse parágrafo eu quero falar de grupos escolares, o que é o grupo escolar na perspectiva do autor, a concepção de grupo escolar. Então, naquele parágrafo, eu vou ter uma ideia de começo, meio e fim sobre grupos escolares. E eu só vou tratar desse assunto. Qual é a dificuldade que eu vejo nos textos de vocês? Às vezes, vocês querem misturar 2, 3 assuntos no mesmo parágrafo, tá? Então, por exemplo, querem colocar conceitos de grupos escolares, mas, ao mesmo tempo, quer falar da herança do sistema de ensino dos jesuítas, e, por último, fala sobre a legislação. Né? Então, ficam frases soltas, sem conexo, de vários temas, que não têm interligação entre eles.
E aí a dica que eu dou é, construa um parágrafo em que você trate somente daquele assunto, naquele parágrafo. No parágrafo seguinte, você já adentra em um outro aspecto do texto, em um outro assunto do texto. E utilizem palavras para abrirem de um parágrafo para o outro que dê uma ideia de conexão, que é o que a gente chama de conjunções, advérbios, todas aquelas normas da língua portuguesa que a gente utiliza para fazer abertura de parágrafos, ligações nos textos, né, como assim, desta maneira, né, iniciando com verbos, compreende-se então, né, por conseguinte, isso dá uma qualidade e uma ideia de continuidade, né, das ideias entre os parágrafos, tá ok? Então, façam parágrafos com até 10 linhas, tenham a ideia no parágrafo de começo, meio e fim e tratem somente de um assunto nesse parágrafo, tá? E aí, lógico, o texto que você escolher vai trazer vários assuntos relacionados ao tema que ele está apresentando. E aí a gente precisa organizar bem as ideias para que fique claro também todas essas ideias traçadas no artigo original, no texto original que você escolheu para o seu texto, tá ok? Não é pegar um parágrafo do texto, né, e resumir e montar um parágrafo. Pegar o outro parágrafo do texto, ler, resumir o que ele quis dizer naquele parágrafo. Não, você vai dar a sua ideia, né, da sua compreensão sobre o texto, né, que está sendo apresentado, sobre os assuntos, sobre os temas discutidos ali naquele artigo, tá ok? Uma outra coisa também, preocupem-se com a formatação. Também vamos levar em consideração a formatação da ABNT. Muitos de vocês, não sei se vocês observaram nas correções que eu fiz, do material que vocês apresentaram da disciplina de organização do trabalho pedagógico, muitos de vocês pecaram na aplicação das normas da ABNT. E quando eu falo aplicações da norma, eu falo sobre citações, eu falo sobre formatação de trabalho acadêmico, eu falo dos elementos essenciais de um texto acadêmico, que é aquela ideia de introdução, desenvolvimento e conclusão, né, apresentando as referências, citando de forma correta os autores. Tem muito aluno fazendo citação de forma errada, né? Colocam só o autor e a página, colocam só o autor e o ano, né? Então, assim, citações diretas tem que ter o nome do autor, o ano da obra do autor e a página que você está citando dentro do seu texto. E aí tem toda uma lógica para poder fazer essa citação. Então, muitos alunos estão pecando nessa forma de citação. Isso é muito fácil da gente aprender. Tem vários vídeos no YouTube ensinando a gente a fazer esse tipo de inferência em trabalhos acadêmicos. Eu já deixei vários links de vídeo, de textos, de orientações, tá? Principalmente nas primeiras disciplinas que a gente começou a trabalhar atividades acadêmicas com a estrutura da ABNT. Então, não é novidade a aplicação disso. E isso conta também no processo de avaliação, tá ok? E aí, vocês podem postar o texto de vocês no AVA, que à medida que vocês forem postando, a gente vai fazendo as correções e vai estabelecendo o feedback para vocês, tá ok? Eu quero saber se há dúvidas sobre a atividade número 1, que é a produção de um relatório a partir de uma escolha de um texto, né, disponibilizado na unidade 1. Tá tudo tranquilo? O Igor está dizendo que está tudo tranquilo. O que mais? O Ramilson também. A Brena também diz que está tranquilo. Certo. Então, qual a sua dúvida, Mailena? Oi, professor, boa noite. Boa noite. Com relação à estrutura do relatório, né? A gente tem que colocar o título que a gente vai trabalhar, no caso dos trabalhos que a gente vai escolher, ou a gente só coloca lá, por exemplo, o termo relatório, aí já começa o relatório.
Não, como é que é a estrutura de um trabalho acadêmico? Você vai colocar uma capa com os elementos de capa, você vai colocar uma folha de rosto, que é a apresentação do que se trata aquela atividade. A folha seguinte, você vai apresentar o título do texto que você escolheu. Logo abaixo do título, você vai colocar o autor ou os autores responsáveis pela elaboração daquele trabalho. E aí sim você apresenta o seu texto organizado, né, com ideia de começo, meio e fim, falando, né, sobre o texto. Então, você vai obedecer essa estrutura de trabalho acadêmico, tá ok? Tá ok, professora. Carla, realmente tem que ter leitura. Se vocês não pararem para ler os textos, vai ficar difícil, né, da gente elaborar partindo por hipóteses, né, por suposição. Eu acho que esse texto trata sobre isso, 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 isso. Não é, né? Então, precisa ter uma leitura. O que eu recomendo? Faça uma leitura, né, panorâmica, né, uma leitura dinâmica, que é aquela leitura inicial, aonde você se situa mais ou menos, né, do que está sendo ali discutido naquele texto. Depois disso, você começa a fazer uma leitura mais aprofundada, uma leitura crítica, né, uma leitura reflexiva. E aí você vai pegar os pontos, né, vai passar o marca-texto, né, deixa eu pegar aqui um exemplo, ó. Aí você pega o texto, aí vai marcando os pontos, né, mais de destaque. Eu gosto muito de utilizar marca-texto, né, então eu utilizo marca-texto, escrevo também na página, né, um ponto-chave, que é para eu não me esquecer, e aí eu faço essa leitura mais minuciosa, tá ok? Depois disso, né, dessa leitura mais minuciosa, eu vou partir para produção textual. Aí eu vou produzir o texto e, novamente, pego o texto e faço, né, a resenha ali dos pontos mais importantes. Se eu quiser citar uma página, por exemplo, a autora, na página tal, cita, né, ou fala, ou descreve a situação das escolas, né, e aí você fala ali da descrição que ela traz no texto. Então, assim, é uma elaboração de texto que vai exigir de vocês realmente uma produção textual, e a base mesmo desse trabalho é a leitura dos textos. Então, se você não se dedicar para ler os textos, né, por que eu falo que é importante ler os textos? Porque um vai complementando o outro, vai dando uma ideia de leitura de tema, que vai te ajudar a expandir, e isso ajuda você a fazer uma escrita mais consistente. Mas toda a discussão que você vai elaborar, né, nesse relatório vai ser do texto, de fato, que você escolheu, né, para produzir o relatório. Diga, Joana. Oi, professora. Boa noite a todos. Com relação à metodologia, eu vou colocar a metodologia que os autores utilizaram, certo? Não é a minha metodologia, no caso. Não é como eles produziram o artigo, o texto, certo? Exatamente. Okay. É a metodologia do texto que você escolheu, tá? Nessa produção acadêmica, eu preciso que vocês entendam que não há necessariamente um rigor metodológico, tá? Não há um rigor metodológico, um percurso a ser seguido que necessita de uma expansão metodológica para dar uma certa cientificidade naquilo que vocês estão produzindo. Relatório é algo muito simples de se fazer, é um texto descritivo, vocês estão carecas de fazer texto descritivo desde o primeiro período. Desde o primeiro período vocês estão fazendo textos descritivos, tá? Então, vocês não vão criar nenhuma ideia, não vão dar opiniões, entendeu? Não vão criar julgamentos. Vocês vão descrever, do ponto de vista de vocês, o que está sendo relatado naquele texto, tá? Então, vocês vão atrás da metodologia do texto do autor para vocês entenderem como foi o percurso da pesquisa que ele fez, quais foram as fontes que ele utilizou, qual foi a metodologia, se foi, né, uma pesquisa teórica, se foi uma pesquisa de campo, né, se foi documentos baseados na pesquisa documental.
na pesquisa bibliográfica, se precisou fazer entrevistas. Então, todos esses elementos que vocês vão encontrar na metodologia científica, mas dentro do texto do autor ou dos autores que vocês escolheram, tá ok? Certo. Então, tudo tranquilo, a primeira atividade, tudo esclarecido, tudo bonitinho. Posso partir para a atividade 2 da disciplina de História? Ótimo. Então, vamos avançar. Bom, agora nós vamos falar da construção do paper. Antes de falar da construção do paper, eu quero que vocês digam se vocês assistiram a web da professora Jéssica, que foi disponibilizado no YouTube para vocês. Vocês chegaram a assistir? Certo. A Brena disse que não, a Carla disse que sim. Vocês compreenderam a forma da explicação das atividades que ela faz durante a web? Certo, estou vendo que a maioria, na verdade, não muito. Certo. Eu percebo que muitos de vocês não assistem, né, muito assim à web dos professores. Na verdade, eu não gosto muito das explicações dos professores conteudistas. Tá certo, então tá, era só para título mesmo de compreender, mesmo de informação. Então, vamos lá. Atividade 2. A atividade 2, né, pede de vocês a construção de um paper. Então, novamente, vocês vão fazer o quê? Uma produção textual. Tá ok? Pessoal, só um minutinho que eu vou verificar aqui uma situação. Só um minutinho. Prontinho, vamos lá. Então, retomando, né? A atividade 2 também, né, vai exigir de vocês uma produção textual, tá ok? E aí, essa condição de produzir esse texto tem algumas especificidades, tipo, entender logo de cara o que é um paper, o que é o conceito de um paper. E a professora conteudista, ela, nessa atividade, vai muito à risca em relação ao conceito de um paper. O paper, né, na verdade, é um texto compreendido numa única página, tá ok? Compreendido numa única página. Então, qual que é a proposta dessa atividade? Vocês vão ter que ler o texto, tá? O texto faz parte da dissertação da Alidiane Santos da Silveira. É uma dissertação que ela fez na linha de pesquisa de História e Memória da Educação. Ela fez pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, PPGE, da UFMA, no ano de 2014. E ela dedicou o estudo a aprofundar mesmo, né, a produzir cientificidade sobre a educação maranhense no período dos jesuítas. Então, o título da dissertação dela é Educação e Civilidade Jesuítas, no estado do Maranhão e Grão-Pará. A gente teve uma oportunidade, né, de assistir uma web sobre história da educação com o professor Ramsés. Ele explicou ali por alto como que era o contexto histórico desse período, né, da formação dos estados, da formação do Grão-Pará, a diferença do Maranhão e Grão-Pará e Maranhão, né? Qualquer dúvida que vocês tenham em relação a esse contexto, vocês podem voltar lá na web de história
né, do Maranhão. E aí a professora conteudista pede especificamente para vocês lerem o capítulo 3, tá? Da dissertação de mestrado da Arlindiane, que é Sábios, Doutos e Verdadeiros Clérigos, Educação e Civilidade Jesuítica, Estado do Maranhão e Grão-Pará. É a partir da página 66, tá, da dissertação de mestrado da autora. E aí ela inicia, né, o capítulo 3 com esse título, né, que é Sábios, Doutos e Verdadeiros Clérigos, tá? E o texto, se vocês observarem, né, ele vai até o final da dissertação, né, vai até a parte da conclusão, né, encerra-se, né, na dissertação no item conclusão, que inclusive eu sugeri a vocês que leiam, né, juntamente com a conclusão. E aí ela traz uma ideia de como era a educação dos jesuítas, a formação da Companhia de Jesus, lá na sua essência, lá na Europa, né, entre o final da Idade Média para a Idade Moderna, né, e ela faz todo esse apanhado, né, da Constituição, da Companhia de Jesus, dos fundamentos, dos principais representantes, né, dos adereços que eles acabaram apresentando, né, na educação dos jesuítas, tá, ok? Cujo principal objetivo dessa educação era converter, reduzir, domesticar, né, os nativos, no caso especificamente aqui no Brasil, isso a gente já discutiu muito isso, né? Ela também aponta quais foram os desafios da Companhia de Jesus, né? E também faz essa mesma análise na educação dos jesuítas, né? Que foi aí findado no território maranhense, tá ok? E aí ela traz o principal representante, que é o Inácio de Loyola, fala, né, desde o surgimento dele até a época, né, do seu falecimento, dos contributos que ele trouxe para a educação jesuítica, e aí ela começa a tecer a educação no Maranhão, especificamente, né, com a Companhia de Jesus, e aí ela tem vários títulos, né, subtítulos dentro desse capítulo 3, que é a educação como missão. Ela também traz um outro título, que é a Crônica e os Colégios Jesuítas, que tinham colégios de referência, né, que atendiam essa perspectiva. Ela também traz um outro título, que é a questão do noviciado, né, muito interessante essa perspectiva. Ela também traz o aldeamento, educação e civilidade, a língua geral do Brasil, aí ela faz um estudo sobre a questão da gramática, né, como influência para a sistematização, e aí, né, fundasse uma língua padrão, uma língua genuína, para que todos possam falar, que no caso é a língua portuguesa, mas levando em consideração que a linguagem tupi-guarani é a que prevaleceu nesse período por conta, né, dos indígenas. Aí ela também tem um outro título que fala sobre os sacramentos como estratégias de civilidade, porque o grande lance do período da educação jesuítica era tornar os nativos cidadãos dóceis, né, que atendessem uma certa civilidade, que é um modelo, um padrão de comportamento, né, adotado, né, por eles, pelos jesuítas e também pelos colonos, tá ok? E aí a grande missão é ler esse texto todo e elaborar tipo um resumo desse texto, tá? Então o paper vai ser um resumo desse texto com os principais pontos de discussão. Qual é a dificuldade? Sistematizar tudo em uma única página. Essa eu acredito que seja a maior dificuldade nessa atividade, né? Porque você vai sistematizar todos esses apanhados que ela traz dentro de um único texto. Então, o que eu sugiro, né, para vocês? Elaborarem frases curtas, mas bem objetivas, tá ok? Tentem criar parágrafos que dê conta de um subtítulo, né? Por exemplo, você vai fazer o primeiro parágrafo dando a ideia geral do texto.
Aí você vai fazer o segundo parágrafo falando do item educação como missão, que é o 3.1. Aí você monta um parágrafo para sistematizar tudo isso. Depois você vai montar mais um parágrafo para falar do item 3.2, que é a crônica e os colégios jesuítas, tá? Depois, um outro parágrafo, né, para falar da questão do noviciado, né? Depois, um outro parágrafo sobre aldeamentos, educação e civilidade, um outro parágrafo para a língua geral do Brasil, e um outro parágrafo sobre sacramentos como estratégia de civilidade. E, por último, um parágrafo arrematando a ideia principal do capítulo, tá? A ideia principal do capítulo, tá ok? E aí, o grande lance é sistematizar. Eu acredito que o item 3.1, que é a educação como missão, que ela vai fazer um resgate desde a concepção da educação jesuítica, com a formação da Companhia de Jesus, com a criação do currículo Ratio Studiorum, da forma como era formado o clero, no caso, os integrantes da igreja, né, que eram escolhidos para exercer a função de catequista, de professor, de oficial de ensino. Eu acredito que vocês consigam fazer isso em 2 parágrafos, tá? Esse primeiro item, porque é o item mais extenso que tem do capítulo, tá ok? Então, é esse resumo com os pontos mais importantes do texto. Os parágrafos eu sugiro não serem longos, como na atividade anterior, porque você tem um recurso de utilizar até 2 páginas, então você consegue fazer parágrafos um pouco mais longos. Nessa atividade, que é um paper, que é só 1 página, eu sugiro parágrafos mais curtos, mas parágrafos que dê a ideia principal de cada, né, elemento do texto, né, que se constitui no capítulo 3º, tá? E lembrando, vocês não vão dar opinião, não vão trazer ponto de vista, não vão trazer discussões de outros autores, não vão trazer as ideias que vocês entenderam do texto. Simplesmente é pegar o que a autora está falando do texto e colocar com as suas próprias palavras. Então, é um texto descritivo também, tá? Então, não é aquele texto que você vai ter que ficar elaborando argumentos para concordar ou discordar, de procurar ensaios para poder validar essas ideias. Não. São textos, das 2 atividades, são textos descritivos, em que você só vai pegar as informações do texto e trazer para dentro da produção que você está fazendo com as suas próprias palavras, ok? Né? E aí, o grande lance é sistematizar essas ideias, né? Ser bem sucinto, bem objetivo, bem estratégico na elaboração desses apontamentos, tá? Que vão se constituir no paper de vocês, tá ok? E aqui é o texto, né? Deixa eu passar aqui para vocês o texto. Né? Aqui é o título, né? Aqui é o texto, né? Que ela indica para vocês lerem, né? E ao lado eu coloquei também uma monografia do Jailson Costa Gomes, que é, assim, bem compacto, né, sobre a educação em região, que é justamente a proposta da Companhia de Jesus, da educação jesuítica, porque a gente sabe que numa monografia, numa dissertação ou numa tese, é um material muito longo, é um material muito rebuscado, é um material que tem muita linguagem formal, há empregos de palavras científicas, que às vezes é difícil de compreensão, de interpretação, e aí a professora conteudista deixou aí paralelamente um texto para que você possa resgatar a ideia do que é educação jesuítica, do que é Companhia de Jesus, né, para que depois você possa, enfim, compreender melhor o texto principal que foi indicado da Arlidiane Santos da Silveira. Aí vocês vão perguntar, professora, é para usar alguma parte, alguma coisa do texto do Jailson? Não, não é para usar nada. Mas esse texto traz uma ideia mais elaborada, mais objetiva, mais sistematizada, assim, mais clara, né, do que vem a ser a educação dos jesuítas, né, que é a Companhia de Jesus. Então, é uma forma mais didática
de você compreender melhor. Porque uma vez você compreendendo, né, do que se trata o texto, é muito mais fácil para você escrever, porque aí você não vai partir de escritas, né, de ideias vagas, né, então acaba, né, reforçando aí o complemento, na verdade, né, para ampliação de leitura, tá ok? Vocês entenderam a atividade 2? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo tranquilo. A Marília está dizendo que está tudo ok. Vai ser só uma lauda. Pelo amor de Deus, é só uma lauda. Não ultrapassem de 2 laudas, porque senão vocês vão perder pontuação nessa atividade. O objetivo é que vocês apresentem um texto, uma produção textual sintética, né? Reduzida, né? A caráter mesmo do paper. A ideia do paper é o texto em uma página, tá ok? Então, tragam mais ou menos essa ideia, né, aí para vocês, tá bom? Não ultrapassem de uma lauda, tá bom? Não. O primeiro parágrafo para você vai ser a introdução, que é fazer uma apresentação do que se trata o texto. O texto da autora fulano de tal tem por objetivo falar sobre, né, o processo histórico de criação da Companhia de Jesus e como vigorou essa educação nos séculos tal na província do Maranhão. Isso aí é a introdução, tá? É a ideia principal do texto. Não tem folha de rosto? Tem, gente, tem. Trabalho acadêmico sempre vai ter, tá? O que eu quero dizer para vocês é que a produção textual que vocês precisam elaborar é de uma folha, mas isso não isenta de vocês elaborarem os outros elementos de trabalho acadêmico, que é a capa e a folha de rosto. Sempre vai ter capa, folha de rosto e o texto que você está produzindo, tá? Então, você vai ter aí 3 páginas, sendo uma que é a capa, né? A segunda, a folha de rosto, com a apresentação, né, da atividade, né, nota referente, atividade 2, construção de um paper da disciplina História da Educação no Maranhão, pela Universidade Estadual do Maranhão, Emanet. Tá? E a última página é o texto, o resumo, né, o paper propriamente dito, tá bom? Não precisa colocar o título do paper, o título, né, do capítulo 3 no paper. Só se vocês observarem que tem espaço. Mas aí o que eu recomendo a vocês? A fazer o seguinte. Lá na capa e na folha de rosto, vocês vão colocar assim, atividade, construção, ou então só colocar assim a palavra paper. Deixa eu abrir aqui o Word e escrever aqui para vocês, que eu acho que fica bacana. Só um minutinho. Deixa eu carregar aqui, que aí eu mostro em loco para vocês. Só um minutinho. Um minutinho. Estou abrindo aqui para vocês para mostrar.
Certo, agora eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu vou sair dessa tela e vou compartilhar outra aqui com vocês. Tem sim. Tem que ter recuo de linha de 1,25 e tem que ter formatação padrão. Fonte Times ou Arial, tamanho 12, justificado espaçamento de 1,5, tá? Entre as linhas. Igual trabalho acadêmico, não foge nada à regra. Então, vejam só. Tá aqui o título, né, que é a identificação da universidade, né, Universidade Estadual do Maranhão, papapá. Aí depois vem o seu nome completo, e aqui você coloca, né, paper, e o título do texto, que é para fazer o resumo, né, aqui, para que se destina, né, o paper, tá ok? Formatação padrão, Santa Quitéria, o Maranhão, MA, 2022, tá bom? Aí vem a folha de rosto, que tem esses mesmos elementos, menos a identificação da instituição de ensino, e logo abaixo, aqui do título, vem aquele texto pequeno, né? Construção de paper, né? Relacionado, né, à atividade 2, para obtenção de notas na atividade 2, da disciplina História da Educação no Maranhão, papá. E a página seguinte já é o texto propriamente dito, tá ok? Sempre obedecendo o esquema de formatação, tá bom? Nada diferente em relação a isso. Mais alguma dúvida? Tudo tranquilo? Certo. Então, agora, só para finalizar, tá, na disciplina de História, a atividade 3 é uma avaliação online, tá? Então, vocês vão acessar dentro do período que for aberto a avaliação, vão ter 2 tentativas para responder a avaliação, tá bom? A gente não tem acesso a essas avaliações antes do prazo, tá bom? Mas eu recomendo a fazer a leitura, né, de todos os materiais que foram disponibilizados, porque, com certeza, né, algum desses materiais vai fazer parte da prova. Geralmente, sempre fica a última unidade, né, para ser o retrato, né, do assunto, do conteúdo para a avaliação. Então, vocês, né, atentem-se em relação a essa questão do conteúdo, tá bom? Da unidade 3. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as atividades da disciplina de gestão educacional e escolar, tá bom? Bom, a disciplina, ela apresenta como atividade um fórum de discussão. Fórum de discussão, eu não vou me prolongar muito. Vocês já conhecem o ritmo, né, e o propósito desse tipo de atividade. O que eu chamo a atenção de vocês, tá, para essa atividade é se apropriarem bem dos 2 textos que fazem parte da interação no fórum. Nós temos aí o texto, né, do Josias Benevides da Silva, que é o que ela traz de referência na discussão lá, né, do fórum, logo na abertura, né, com o questionamento principal. Esse texto é um texto bem interessante, porque ele vai falar, propriamente dito, né, das formas de seleção do gestor, e vai dar uma ideia aí das concepções de gestão, mas é um texto que fala muito da discussão, né, da escolha do diretor, de que forma que o diretor aparece no cenário, né, da instituição escolar, e aí vocês precisam ler, é um texto fácil, né, de fazer leitura, tem alguns pontos importantes desse texto, né, como, por exemplo, deixa eu abrir aqui as anotações, porque se eu não fizer assim, eu acabo me perdendo, né? É
é um texto, né, que traz muita ideia do senso comum da sociedade sobre a visão de quem é o diretor de escola, que eu acho bem interessante a gente levantar essa discussão, né, porque a sociedade compreende a gestão, né, como sendo uma função muito burocrática. Então, por exemplo, se vocês saírem perguntando para os pais dos alunos o que eles entendem, né, qual é a figura do diretor, eles vão sempre associar situações ligadas à questão da burocracia, né, do burocrático. O texto também traz uma perspectiva das teorias da administração geral, isso a gente discutiu muito no encontro presencial, reforcei na web de sábado também com vocês, já disponibilizei a web no meu canal do YouTube para vocês assistirem, já botei o link também lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Aí ele fala de todas as teorias, que é a teoria tradicional, a teoria moderna, a teoria emergente, né? Fala da administração escolar e como a administração, a gestão escolar sofre impactos, né, da sociedade e do contexto atual dessa sociedade, que nós vivemos numa sociedade capitalista, uma sociedade neoliberal, com a intervenção mínima do Estado, com mais modelos de empresa, né, dentro das instituições públicas, em especial, né, da educação. É interessante também que ele cita os 8 princípios gerais da administração, cita também os elementos importantes da administração escolar, que é o planejamento, a organização, o controle, né, e avaliação. Então, são esses pontos que eu vou ficar dialogando com vocês no fórum e que vocês precisam dialogar um com o outro, tá? Não vão trazer repetições de concepções, né, sobre gestão, não. Tentem trazer pontos diferentes, né, do texto. É porque tem elemento para isso, tem texto para isso, tá? Para não se tornar tão repetitivo. E o outro texto, né, que está sendo também apresentado aí como um texto auxiliar sobre as teorias da gestão escolar e a sua influência nas escolas públicas brasileiras. Também é um texto muito bacana de ler, do Ângelo Ricardo de Souza. Então, a gente vai estar revezando, né, apontamentos desse texto ao longo da discussão do fórum. Lembrando que tem que ter, no mínimo, 3 interações. Uma interação, né, respondendo ao questionamento principal, a sua perspectiva sobre o que está sendo colocado como questionamento principal. Você precisa fazer interação, pelo menos, com 2 colegas em dias alternados. E eu sempre falo da cordialidade que vocês precisam ter no fórum. Se um colega está chamando você numa discussão, no fórum de discussão, retribua a essa discussão. Retribua o que ele está escrevendo, tá ok? Eu vejo muitos de vocês colocando a resposta ao questionamento, e eu vejo muitos alunos interagindo com algum aluno, pensando que isso vai dar ponto para ele, pensando que está fazendo interação com os colegas, mas não está. Tá? Não adianta, por exemplo, eu responder ao questionamento principal, e 10 alunos concordarem com o meu ponto de vista, ou discordarem, ou complementarem, e eu não interagir com eles. Tá? Eu vejo muito isso. Aí eu fico pensando, será que Joãozinho fez uma postagem e teve 5 que postaram, né, em relação ao comentário dele, se ele vai ganhar a pontuação da interação com esses colegas? Não, não vai ganhar. Porque é ele que tem que interagir com os colegas, não é os colegas que têm que interagir com ele para ele ganhar a pontuação. Então, eu preciso deixar isso claro, porque é algo muito repetitivo no fórum. Né? Tem uns alunos aí que é de carteirinha, é carteirinha carimbada nos fóruns de discussão, de responder o questionamento principal, não faz nenhuma interação com o colega. Eu já vi fórum de discussão que esse aluno que só responde o questionamento principal ter mais de 10 interações com os colegas, ou seja, os colegas reagindo, interagindo no comentário dele, ele não faz nenhuma retribuição, pensando que isso vai aumentar o nível de participação dele, ou da contribuição dele no fórum, muito pelo contrário. Eu vou entender que ele só fez uma interação das 3 que são obrigatórias, e eu vou considerar só uma nota parcial que ele respondeu ao questionamento principal. Mas as interações e as ideias que foram construídas ao longo, né, do fórum de discussão, né, o tempo que esse fórum está aberto, não foi levado em consideração pelo aluno para dar continuidade ao processo avaliativo. Por isso que, muitas vezes, alguns alunos, né, ficam aperreados aí com nota, porque não participam de uma atividade tão simples como essa, que é o fórum, que, na minha opinião, é uma das atividades mais fáceis que tem no ambiente virtual, porque você traz o seu ponto de vista, sai do senso comum, entra no senso comum, cai no senso crítico, baseia-se em teoria, traz exemplos de outros materiais,
pode interagir com imagem, pode interagir com vídeo, pode interagir com outros textos, com outros recortes, e aí a gente acaba se perdendo, né, nessa produção, porque o fórum de discussão, que tem a maior movimentação, é de vocês, alunos. Nós, tutores, fazemos um intercâmbio entre essas ideias, tá? E isso não quer dizer que todo o tempo que vocês interagirem no fórum, eu vou estar lá todo o tempo interagindo com vocês, numa vírgula que vocês postam. Eu observo o diálogo. Aonde for interessante a minha intervenção, eu faço, como, por exemplo, no fórum de gestão, que é o que está em aberto, eu fiz uma interação dupla. Se não me falha a memória, com a Mônica, e eu não me lembro se foi a Sana Breno, se foi a Joana, não me lembro muito bem, que eu lancei um questionamento logo para as duas, e eu sempre destaco, né? Sempre coloco em letras, assim, em cores diferentes para chamar a atenção, porque é uma discussão que não serve só para elas, serve também para os demais alunos, e é dessa forma que eu tento chamar a atenção de vocês para as interações. Então, o grande lance é responder o questionamento principal, né? Qual é o questionamento principal, né? Que é colocado nesse fórum. É a importância e a contribuição do processo histórico de gestão escolar a partir das teorias e a influência no desenvolvimento das escolas públicas. Então, um texto, né, acaba complementando o outro. Então, não tem segredo nenhum, né, nessa participação. O que eu sempre vejo é participar de última hora, né, quando está encerrando o fórum, e aí todo mundo deixa para responder no mesmo dia. Eu também vou levar em consideração isso, né? E é uma atividade que sempre ajuda vocês no processo avaliativo, né? Sempre ajuda. Então, sempre que tem aluno pendendo aí de nota, o fórum geralmente é a atividade que livra o aluno de ir para uma prova final, que livra ele de uma reprovação direta, tá? E o que a Mônica está colocando é verdade, devido a uma atividade que está... Mas, assim, depende também, viu, Mônica? Porque todas as atividades têm o mesmo tempo, né, de produção. Todas elas são abertas num período e se encerram em um outro período, tá? O problema é que as outras atividades, como construção do paper, né, construção de materiais, né, para atividade, não necessariamente você tem que ficar acessando o AVA constantemente, né? Bem diferente do fórum, porque você todo tempo tem que acessar o AVA, todo tempo tem que fazer as interações com os colegas. Isso vai exigir de você uma disciplina de pelo menos, né, 3, 4 vezes por semana, acessar o fórum, responder, né, as interações. É uma das atividades que sempre os alunos demoram a postar a primeira interação, né? Aí, quando postam logo 5, 10, 15, e aí depois é que começa a movimentar quando a Eurides cobra, ou quando eu cobro, né, pela mensagem, enfim. Mas, às vezes, você faz um comentário, né, em relação à interação com o colega, e o colega não responde, ele demora muito tempo para interagir contigo. E aí você fica nessa dependência de querer interagir com ele, porque você já mandou aí uma interação com ele, e ele não te devolveu para dar uma ideia de continuidade. E aí eu acho que a gente tem que interagir com todos, né, na medida do possível, para não ficar nessa relação de dependência. Eu sei que tem aí uns grupinhos de luzinha, que um fica dependendo do outro para poder fazer a interação no fórum, para ajudar, eu entendo a situação, né, mas assim, tentem olhar também para o lado da situação, né, do critério da disciplina, da atividade, desculpa, para vocês não se perderem, né, e não prejudicar tanto você quanto os outros em relação a essa demora, né, dessa interatividade, tá ok? Alguma dúvida sobre o fórum? Tudo tranquilo? Perfeito, vou continuar. A próxima atividade é um quadro comparativo, tá ok? Deixa eu voltar aqui. Saiu da tela. Deixa eu ver se voltou. Beleza. Então, vamos lá. Do que consiste essa atividade? Essa atividade, né, tem como objetivo promover uma discussão sobre a estrutura e funcionamento da educação escolar no Brasil
a partir das bases legais direcionadas pelos principais órgãos normativos. A gente viu que dentro da gestão educacional existem os órgãos que cuidam, que criam toda a estrutura da educação brasileira, brasileira. E aí, quem são esses órgãos deliberativos, né, autarquias, que criam, que condicionam, que dão a ideia do funcionamento da educação escolar? Nós temos o MEC, nós temos o Conselho Nacional de Educação, nós temos os conselhos estaduais e municipais de educação, nós temos a Secretaria de Estado da Educação e temos a Secretaria Municipal de Educação. Então, todos esses órgãos, né, atuam, né, na forma de normatizar, de criar as normas de funcionamento das escolas no Brasil, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Lógico que a gente tem uma repercussão maior dessas discussões do funcionamento da educação quando a gente analisa a educação pública brasileira, tá? E que, por vez, né, uma vez, né, normatizado, né, as condições de funcionamento dessas escolas, é a partir dessas normatizações é que a gestão escolar vai estruturar o seu trabalho em prol, né, do trabalho pedagógico e administrativo de uma determinada instituição de ensino. Então, essa é a discussão principal, né, é o objetivo que a professora passou ao elaborar esta atividade. Então, de cara, vocês vão precisar ler os 2 textos da unidade 2, tá ok? Os 2 textos da unidade 2, que é o texto do Luiz Fernandes Dourado, que é Políticas e Gestão da Educação Básica no Brasil, Limites e Perspectivas. E aí ele traz um apanhado, né, das principais políticas públicas vigentes, sobre a atuação dos órgãos deliberativos para efeito de orientar, normatizar, conduzir o trabalho, né, educativo dentro das escolas, tá ok? E é um texto bem interessante, né, de se ler, apesar que é um texto que ele fala, né, mais sobre as políticas públicas educacionais. E o outro texto que nós temos é o texto um texto coletivo, né, da Lila Andrade Oliveira, Lívia Fraga Vieira e Maria Helena Augusto, todas pesquisadoras da Universidade Federal de Minas Gerais. E o título é Políticas de Responsabilização e Gestão Escolar na Educação Básica Brasileira, ok? Então, é um texto que vai discutir muito a questão da função, né, do diretor escolar diante dessas políticas educacionais, tá? E aí ela traz a ideia do foco das políticas educativas a partir do século XX, né, que se origina principalmente com o Manifesto da Educação, né, logo nas primeiras décadas do século XX, tá? Traz também novos elementos, né, para a melhoria da educação, e aí a gente pode estar observando isso. Ó, no Brasil, país federativo, a educação nacional é organizada em regime de colaboração da União, estados e municípios. Então, é uma ideia dessa organização, tá? Partindo de quem? Partindo dos principais órgãos normativos, tanto da esfera nacional, estadual e municipal, tá ok? E aí, o que precisa se fazer nessa atividade? Primeiro, ler os 2 textos. É imprescindível, né, ter essa leitura. Necessita, né, é indispensável, tá ok? Tem que ler os 2 textos indicados na atividade. Depois disso, vocês vão traçar os pontos mais importantes de cada texto. Se falam de políticas educacionais, quais são essas políticas?
Se falam de estrutura de ensino, qual é essa estrutura de ensino? Se falam dos órgãos deliberativos, quem são esses órgãos deliberativos? Tá ok? Então, vocês vão pegar pontos-chave de cada texto. Depois, vocês vão precisar construir um quadro comparativo e estabelecer o que é convergente e o que é divergente nesses dois textos. Ficaria mais ou menos assim, né? Você vai criar um quadro, tá? No primeiro momento. E aí você vai criar os itens. Por exemplo, estrutura da educação básica. Os dois textos tratam da estrutura da educação básica? Tratam. Então, ele é um item de análise, que é comum nos dois textos. Funções do diretor escolar. Os dois textos falam sobre as funções ou o papel do diretor escolar? Falam. Então, vou traçar os dois pontos dos dois textos. O que o Luiz Fernandes Dourado fala sobre as funções do diretor e o que a Dalila Andrade e companhia falam sobre as funções do diretor. Eu encontrei também que os dois textos trazem concepções de gestão educacional escolar. Os dois textos, não adianta ser só em um texto, tem que ser pontos comuns que você encontrou nos dois textos. Então, qual é a ideia de concepção de gestão educacional escolar que o Dourado traz? Aí eu vou escrever aqui. E o que a Dalila Oliveira traz? Eu vou escrever aqui. Eu também percebi que nos dois textos eles falam muito das políticas públicas. Ótimo, então você vai criar mais um item e vai colocar políticas públicas educacionais, ou principais políticas públicas educacionais. E quais são as políticas públicas educacionais que o Dourado traz ao longo do seu texto? Aí você vai colocar aqui. Já a Dalila Andrade Oliveira, quais são as principais políticas educacionais que a gente encontra no texto da Dalila e companhia? Aí eu vou botar mais embaixo. Eu também li sobre a questão de responsabilidades do sistema educacional. Nos dois textos, vem falando sobre responsabilidades, né, de quem é a responsabilidade dos sistemas de ensino, né, da educação, do sistema educacional. Ótimo, então é mais um item que eu vou criar aqui. Responsabilidades do sistema educacional. O que o Luiz Dourado fala sobre essas responsabilidades do sistema educacional? A mesma coisa é a Dalila. Eu vou procurar lá no texto de Dalila, porque eu já tinha identificado, agora eu vou ler com mais calma e vou entender o que ela fala sobre as... esqueci agora. Isso que eu acabei de colocar, o critério, né, de como esses organismos tratam essa estrutura, né, de educação na perspectiva de Dalila, né. Nos dois textos falam sobre financiamento da educação. Beleza, então eu vou colocar aqui, financiamento da educação básica. O que o Luiz Fernandes Dourado fala sobre o financiamento da educação básica e o que a Dalila fala sobre o financiamento da educação básica. Vejam só, tem que ser critérios que seja comum nos dois textos, tá? Porque a ideia é fazer comparação, por isso que o título da atividade é quadro comparativo. Vocês precisam fazer comparações de elementos comuns nesses textos e apresentar. Professora, mas não tem nenhum modelo, quais são esses critérios? Essa é a cereja da atividade. Vocês é que vão ter que indicar quais são esses itens de análise. Vocês que vão precisar indicar quais são esses itens de análise. E aí vocês vão identificar vários pontos em comuns nos dois textos, mas cada um vai trazer uma perspectiva de acordo com a sua pesquisa. Então, você vai identificar esse item na perspectiva do Dourado e vai analisar esse item na perspectiva da Dalila. E assim vocês vão construir o quadro de vocês. Professora, que aplicativo eu uso? Gente, tem um universo de aplicativos. Tem aplicativos que você monta quadros comparativos diretamente no site. Você pode montar esse quadro comparativo no PowerPoint. Você pode montar esse quadro comparativo no Word, com o formato da tela em paisagem. Você pode montar esse quadro comparativo no Excel, se você tem habilidade. Você pode utilizar qualquer editor de texto que seja possível elaborar uma tabela.
Vocês vão elaborar uma tabela, vão colocar ali pelo menos 3 colunas, uma para indicar os critérios, que são comuns nos 2 textos, uma coluna para um autor e outra coluna para um outro autor. E aí vocês vão descrevendo. Quem vai perceber que há divergências ou convergências em relação ao item que você indicou? Eu, na análise, entendeu? Eu que vou ali verificar se de fato é convergente ou divergente, tá ok? Então, vocês precisam apontar isso de forma clara. Agora, se eu observar que você colocou um critério e que só tem em um texto e no outro não traz essa ideia, eu vou fazer a inferência, eu vou dizer, olha, esse item comparativo não tem no texto da Dalila, só tem no texto dourado, então não dá para comparar. Então, não dá para comparar, tá? Professora, mas eles têm a mesma ideia. Beleza, isso é um ponto de convergência, ou seja, eles possuem o mesmo ponto de vista. Então, eu vou colocar. Ah, eles têm pontos de vista diferentes sobre a estrutura da educação básica. Beleza, isso é uma divergência entre os autores. Então, você vai colocar o que um aponta e o que o outro autor aponta sobre esse critério, tá? Então, é dessa forma que vocês vão construir o quadro comparativo. E esse aqui são os 2 textos, tá? Que vocês vão utilizar para desenvolver essa atividade. Políticas de Gestão da Educação Básica no Brasil, do Luiz Fernandes Dourado, e Políticas de Responsabilização e Gestão Escolar na Educação Básica Brasileira, da Dalila, da Lívia e da Maria Helena, ok? E é dessa forma que vocês vão construir essa atividade, tá? E a atividade 3 é uma avaliação. Quando ela ficar disponível em formato online, vocês vão lá dentro do prazo requerido da atividade e vão fazer a avaliação online de vocês, ok? Alguma dúvida dessa atividade? Agora eu entendi. Que bom, Marília, que você entendeu. Não é difícil essa atividade. Você achou difícil? Você achou difícil, Igor, essa atividade? Ficou mais claro agora? Tranquilo, né? Tem que ler. O segredo de todas essas atividades aí é a leitura. Não tem como, né, não fazer a leitura. Tem que fazer a leitura. Agora, se você estiver colocando a abobrinha lá na tabela, eu vou saber. Né? Porque a ideia que você está colocando ali no texto, ali na tabela, eu vou direto no texto do autor e vou localizar. É, de fato, isso aí procede, isso aí está correto. Se eu perceber que vocês estão aí meio atrapalhados, eu vou dar os retornos no feedback. Agora, entenda, se vocês deixarem para postar essas atividades na última semana, eu não vou dar conta de dar feedback para que vocês possam melhorar a atividade, tá? Então, se postar de última hora, vai ficar aquela nota e aquela avaliação com aquele feedback, tá bom? Não tem como fazer se não ler, é verdade. Não tem como, gente. Todas essas atividades, tem umas atividades que dá para a gente fazer, e às vezes não depende de tanta leitura, né, do material, que o nosso próprio conhecimento, pelo que a gente já viu, a expertise e tudo, é possível a gente fazer, mas eu vejo que todas essas atividades dessas 2 disciplinas exigem muita leitura de vocês, muita leitura mesmo. E aproveitem, porque essas disciplinas, elas vão ter o prazo das atividades prorrogadas, mas assim, eu não quero que vocês fiquem viciados nessa prorrogação, eu quero que vocês façam logo a atividade de vocês, para dar a oportunidade de corrigir, de melhorar, de trazer melhor, né, a organização dessas atividades, tá bom? Ótimo, Francinara, que bom. Entendeu, Carla? Tudo certinho agora? Joana, você ainda está com dúvidas, Joana? Certo, está dizendo que não. Eurides, você está por aí?
Eu acho que não, porque ela disse que estava no celular, né, que não estava conseguindo acessar a internet. Certo. Professora, ela não tá aqui, não. Tá, acho que ela saiu. Acho que tem um problema de conexão com ela. Você vai colocar o web de hoje no YouTube? Não vou botar no YouTube. Eu vou botar o link para vocês acessarem o Google Classroom. Mas, assim, eu não vejo dificuldade. Eu vou botar no YouTube, que acho que às vezes fica até mais fácil de acessar direto no YouTube do que colocar no Google Sala de Aula. Mas eu vou deixar o link tanto do YouTube quanto do material. E eu vou deixar também esses slides que eu usei aqui, que eu sei que vocês estão aí loucos atrás de um modelo de tabela para criar o quadro comparativo. E fontes já vieram me falar aqui no ouvido, esse quadro. E eu vi que na web da professora, ela não traz nenhuma pista, né, de como se deseja a construção desse quadro, né? E aí eu vou deixar lá para vocês, tá bom? Outra coisa, esses critérios que eu coloquei aí de exemplo na tabela, tá, do quadro comparativo, são critérios fictícios, tá? Pode coincidir de ter nos textos, que eu não li também todos, né? Mas o do Luiz Fernandes eu já li de cabo a rabo, porque eu sempre estou em contato com esse texto. Então, é mais fácil. Mas, se coincidir, é mais ou menos essa estrutura. É vocês que vão criar os critérios, vocês que vão ver o que é comum nos dois textos e vão trazer ali os apontamentos, tá bom? A Marilena disse que é mais fácil mesmo olhar no YouTube, tá certo. É isso mesmo. Então, se vocês não têm mais dúvidas, está tudo tranquilo. É isso mesmo. Podemos encerrar. Tá ótimo. Então tá, gente. Vou encerrar aqui a nossa aula.